Meus amigos, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Para onde nós iremos quando nós deixarmos essa vida? O que vai acontecer conosco? O que vai acontecer com a nossa alma? Diriam muitos: ó meu filho, você vai ser conduzido a um local onde uma luz vai mostrar a você diversos espíritos e eles vão dizer o que você tem que fazer para completar o seu aprendizado, a sua vida. E você vai voltar um dia, quando você e eles decidirem, para completar os seus débitos. Nada disso. Isso não é cristianismo. Isso não é verdade. Isso é deturpar o que está escrito por Jesus nas Escrituras Sagradas. Para onde nós iremos? Nós que vivemos dentro da fé cristã e temos a Jesus como autor e consumador de nossa salvação. E aqueles que desprezam Jesus, que escarnecem das Escrituras Sagradas, não creem em nada do que está escrito. Para onde vão? Vão escolher caminho? Espírito desencarnado escolhendo vereda? Alma determinando o que precisa fazer? Combinando com espíritos o que fazer? Isso não existe. Todos nós, salvos e não salvos, cristãos e não cristãos, homens redimidos e homens condenados, todos nós seremos conduzidos. Sim, conduzidos. Não iremos pela nossa vontade, não iremos pela nossa virtude, não iremos pelo nosso livre-arbítrio a lugar nenhum. Nós seremos conduzidos. Conduzidos soberanamente. Para que um dia os salvos venham a experimentar a ressurreição dos salvos. E os ímpios venham a experimentar a ressurreição dos ímpios. Ressurreição para o bem, ressurreição para o mal, ressurreição para o gozo e desfrute, e ressurreição para o sofrimento. É isso que ensinam as Escrituras Sagradas. Estão revogadas todas as disposições em contrário. O que Jesus diz no Evangelho de Mateus, por exemplo, quanto às parábolas? Mateus capítulo 13, ele fala na parábola do joio, e no versículo 30, vamos pular a parábola, o que ele diz no final dessa parábola? Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o ao meu celeiro. Alguém chamou Jesus? Não. Ele, soberanamente, dirá aos seus ceifeiros. Quem são os ceifeiros? São os anjos. No versículo 39, confirma isso? Sim. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Na parábola da rede, peixes bons e peixes ruins. Versículo 49. Quem quiser, no caso, confirmar, é somente acompanhar na sua Bíblia, em qualquer versão.
Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Mas juiz de vivos e juiz de mortos, quem é? Jesus. De acordo com João, capítulo 5, versículo 22, e de acordo com Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 42, se não me engano. Mas os anjos vêm fazer a vontade deles ou vêm fazer a vontade de Jesus? Vêm fazer a vontade de Jesus. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Quem disse que o homem vai escolher a sua vereda? Quem disse que a alma ou que o espírito tem autonomia, poder, autoridade ou livre-arbítrio para fazer isso ou aquilo? Quem preconiza isso são as pessoas que pregam tudo que seja de acordo com as heresias e em desacordo total com os ensinamentos de Jesus. E muitos desses dizem que só creem no que Jesus diz. Eles creem no que Jesus diz, não creem. Eles leem, mas não creem. Não creem. Sabe o que é isso? Inverdade, inconsequência, inconstância, incoerência. Jesus está dizendo aqui nas suas parábolas que virão os anjos e separarão. Ninguém vai se separar. Ninguém vai se auto-julgar. Ninguém vai avaliar ninguém. Nenhum espiriteco de terceira categoria vai avaliar ninguém. Muito menos ele avaliar a si próprio. Porque o Espírito de Deus é soberano. E Jesus tem divindade. E ele vai mandar os seus anjos que soberanamente, de maneira soberana e irresistível, segundo a vontade e o juízo de Jesus Cristo, vai pegar o Espírito, não importa se ele seja cristão ou anticristão, vai pegá-lo e conduzi-lo a um local de destino, de maneira irresistível, de maneira soberana. Palavra de Jesus, e nós ainda vamos confirmar isso. Quando você ouvir de que nós podemos fazer o que bem quisermos nessa vida, porque existe sempre mais uma chance, e que depois nós vamos escolher o que fazer, quando fazer e como fazer, isso é mentira, isso é heresia, é para que você esqueça do que está disposto nas Escrituras Sagradas, que é a soberana vontade de Jesus. E a vontade soberana de Jesus far-se-á na vida de cada um de nós. Seja qual for a tua religião, a tua seita, a tua doutrina, diga o que disserem os teus mestres, os teus gurus. É Jesus que vai determinar quem cada um de nós é e para onde nós iremos. Mas então eu não vou fazer nada, não vai poder fazer nada, porque o que nós podemos fazer é nessa vida, onde nós temos o arbítrio de nós aceitarmos ou rejeitarmos a verdade. E a verdade está na obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos detestam isso e tentam desmenti-la para honrar homens que são manipuladores da consciência moral e espiritual de homens. Mas eu não tenho esse direito, eu só tenho o direito de dizer o que Jesus quer que eu diga. E eu digo o que está escrito por ele nas Escrituras Sagradas. E virão os meus anjos e virão os meus ceifeiros, vão pegar. O sujeito pode ser brabo, o indivíduo pode ser rebelde, pode ser muito iluminado, ou pode ser o próprio capeta. Vai ser pego soberanamente e conduzido para onde eu, Jesus, vou determinar.
Isso é de acordo com a fé cristã, porque é de acordo com o que foi dito por Jesus. Eu estou citando apenas algumas parábolas. Agora vamos à principal, que determina muita coisa, e muita gente não gosta dessa parábola. Já estão há muito tempo articulando alguma coisa que possa desacreditá-la. Está em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19, o rico e o mendigo. Eu vou resumir em 2 ou 3 versículos só. Capítulo 16 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 19. Versículo 22. E aconteceu morrer o mendigo, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, para o céu. Morreu também o rico e foi sepultado. Mas isso quer dizer que o rico foi sepultado e os anjos não têm poder sobre o seu espírito? Vamos ver que tem sim. Vamos repetir. E aconteceu morrer o mendigo. Essa parábola foi contada por Jesus, a parábola do rico e do mendigo. E aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos, conduzido pelos anjos, conduzido soberanamente pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Foi sepultado e ficou esquecido? Não. Ele foi levado também soberanamente. E no versículo 26, para nós resumirmos: e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para vós. Aonde estão os mortos, os espíritos das pessoas que morreram? Onde estão as suas almas, como queiram? Conduzidas pelos anjos, conduzidas uns para um lugar de desfrute e outros para um lugar de sofrimento. Não podem ver-se, nem podem fazer contato conosco, nem nós podemos fazer contato com eles. Nem eles podem vir conversar conosco, nem dar informações. Qualquer um que preconizar contato com os mortos está ensinando mentira, heresia e algo completamente contrário às Escrituras Sagradas. O que nós temos por aí são muitos demônios disfarçados em anjos de luz, ministrando mentiras e se portando como verdadeiros imitadores das pessoas e atraindo de maneira sedutora para o mundo espiritual do mal, o mundo mal escarnecedor, as pessoas, e deixando com que elas creiam em espíritos e não creiam nas palavras de Jesus. Continuando. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. No versículo 27 em diante, eu vou ler, porque temos tempo ainda. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. Quem está falando é o rico, que foi sepultado, mas foi trazido também pelos anjos. Foi sepultado, mas foi trazido pelos anjos. Aqui está ele em local de tormento. Respondeu Abraão, é uma parábola: eles têm Moisés e os profetas,
ouçam-nos. Eles têm a lei que mostra o certo e mostra o errado. E tem as profecias, as promessas de um Messias, as promessas de um Salvador, as promessas de um resgatador. Eles que ouçam ou não ouçam. Jesus é bem claro. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. E Abraão, porém, lhes respondeu: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O que Jesus está dizendo, para esses, a lei e as profecias são mais do que suficientes. Eles não precisam de nenhum demonstrativo. Assim, Jesus deixa claro nas suas palavras que todo homem e toda mulher, não interessa a espiritualidade, nem sequer agora vida espiritual, todos seremos conduzidos soberanamente pelos ceifeiros, por anjos, que têm total e absoluto domínio sobre o espírito de todo homem e de toda mulher, por melhor que ele seja ou por pior que ele seja. E esse homem, essa mulher, melhor dizendo, essa alma será conduzida a um local pré-determinado por Jesus, não pré-determinado por ela. E não adianta estudar doutrina em nenhum livro ou revista, porque não vai rever essa verdade. Não vai conseguir passar por cima dessa verdade, porque são palavras do Filho de Deus, do autor da salvação. Nós vemos assim que o espírito do homem tem a oportunidade nesta vida, não de escolher a sua vereda futura, não através de seus dotes, ou da sua fé, ou das suas obras, determinar quando vai, por que vai, como vai, para onde vai, ou se vai sozinho. Todos seremos conduzidos soberanamente pelos ceifeiros, pelos anjos de Cristo, e ele vai nos dar um local de destino. Nesse local de destino, certamente, os salvos receberão tudo aquilo que foi prometido. O tribunal de Cristo, o seu galardão, depois, posteriormente, o seu corpo de ressurreição, para total e absoluto desfrute dos gozos espirituais celestiais. Nenhum homem ou mulher jamais escolheu ou vai escolher a sua vereda. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus, são os anjos e é a vontade soberana de Jesus. E não existe contato com os mortos, não existe esse negócio de fazer entrevista. Tem muita gente entrevistando demônio e acreditando em espíritos escarnecedores e também enganadores, que fazem de tudo, qualquer imitação que for necessária, para parecer que o mundo dos espíritos tem poder sobre os anjos, o Espírito Santo e a vontade soberana de Cristo. Esse é um conhecimento que você tem que ter, porque você vai se aprofundar melhor no conhecimento da fé cristã, dos ensinamentos de Jesus, e não vai ser cativo de doutrinas sedutoras que só querem afastar você de Jesus, o autor e consumador da nossa salvação. Que Deus te abençoe, que você, no caso, releia essas passagens que foram dadas, porque são para a tua salvação e para, no caso, livrar você de toda a sorte de heresia que anda sendo pregada nesse país. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.